O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 1 ao 23. Glória a vós, Senhor. 15º domingo do tempo comum. Naqueles dias, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Caríssimos e caríssimas, obrigado a você pela audiência, pela sua presença, pela sua paciência. Eu sou Daniel Nonato e hoje, domingo, e nós celebramos a seguinte liturgia. Isaías capítulo 55, versículos 10 ao 11. O salmo é o Salmo 64, entre parênteses, 65. E a segunda leitura, Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 23. E o Evangelho de Mateus capítulo 13. Você pode ler na sua paróquia, na sua comunidade, o padre pode escolher versículos de 1 ao 9, ou de forma mais ampla, que nós escolhemos, Mateus capítulo 13, versículos 1 ao 23. Graça e paz, caríssimos e caríssimas. Seja todos e todas bem-vindos e bem-vindas a esse momento, a esse encontro com a Palavra de Deus. Hoje, a liturgia nos convida a olhar para o agricultor. Uma semente e um terreno. Parece até história simples, mas Jesus transforma uma cena do cotidiano numa das maiores catequeses sobre o reino de Deus. A grande pergunta do Evangelho não é como está a semente. A pergunta é como está o meu coração, porque a semente é sempre boa, é a palavra de Deus, e ela nunca se perde, e ela nunca perde a sua força. O que muda é o terreno onde essa palavra é semeada. E a gente lembra que o profeta Isaías, no capítulo 55, que ele traz isso para a gente, né? 55, 10 ao 11, ele traz uma frase forte: assim como a chuva e as neves descem do céu e para lá não voltam sem ter regado a terra, assim acontece com a palavra de Deus. Essa imagem que Isaías traz é uma imagem extraordinária e é também uma forma que o povo antigo lia, no caso, a chuva e a neve. Deus, ele não vai desperdiçar e ele não desperdiça de fato as palavras deles. Quando Deus se faz presente, quando a sua palavra está conosco, a vida acontece. Foi assim na criação do mundo, lá no Gênesis, quando Deus diz: faça-se a luz, e a luz foi feita. Ou seja, nós estamos aqui hoje graças à palavra. A palavra de Deus nunca é um simples discurso, nunca é uma simples palavra. Ela tem a capacidade criadora, ela tem a capacidade transformadora. E a palavra de Deus que salva a gente. E ela vem para provocar a nossa conversão. E talvez nós, eu e você, sejamos os únicos capazes de ouvir Deus falando. E às vezes nós também fingimos que não ouvimos ou não queremos escutar. Às vezes até atualizamos o celular, atualizamos o e-mail, as notificações, ficamos preocupados se alguém mandou a mensagem aqui no WhatsApp, ou mesmo se tem vídeo novo no nosso canal do YouTube, ou se alguém botou algum vídeo novo. Mas esquecemos de atualizar a nossa relação com o Deus da vida. Esquecemos de atualizar a nossa intimidade com o Senhor. E o Salmo de hoje, o Salmo 64, entre parênteses 65, continua na mesma esperança, né? Quando o salmista fala: visitai a terra e regais e acumulai sua riqueza. Deus continua visitando a criação.
Deus continua vindo até a gente, enquanto muita gente só visita a natureza para fazer uma selfie. Às vezes nós saímos para passeios, né? Eu mesmo particularmente, não sei você, e paramos às vezes na beira da estrada, ou na beira de um córrego, na beira de uma cachoeira, na beira do mar, para fazer uma selfie, fazer uma foto. E Deus visita não para apenas fazer selfie, mas visita para cuidar da gente. A criação inteira continua sendo tratada por Deus e tratada de uma forma carinhosa. E você? E nós? Estamos cuidando ou apenas consumindo? Aqui lembramos de Papa Francisco com a Laudato Si, né? Cuidar da casa comum é uma obrigação de cada cristão, de cada pessoa. E nós estamos cuidando ou apenas estamos explorando? Quando transformamos os nossos rios em esgoto, as florestas em mercadoria e também o ser humano em números, não estamos apenas destruindo a natureza, estamos recusando o projeto criador de Deus, nosso Pai. Também São Paulo Apóstolo, aqui em Romanos, capítulo 8, versículos 18, não é isso? Ao versículo 23, ele traz para a gente essa reflexão também sobre uma criação que geme como se fosse em parto de dores. São Paulo, quando ele amplia esse horizonte, ele escreve: os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura. Depois, ele deixa bem claro, né, no versículo 22, deixa bem claro, do capítulo 8 de Romanos, toda a criação geme em dores de parto. Percebam bem, Paulo não fala em dores de morte, ele fala em dores de nascimento. Existe sofrimento, mas também existe a esperança. A criação espera, a criação nos convida a renascer. Os doentes esperam a cura, os injustiçados esperam a justiça. E Deus continua trabalhando de forma silenciosa, e Deus continua esperando que nós, eu e você, que nós, humanidade, nos convertamos para poder segui-lo. Nossa esperança não nasce porque tudo vai bem. Nossa esperança nasce porque Cristo, nosso Deus, ressuscita. E aqui, quando chegamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 1 ao 23, Jesus sai de casa, sair de casa, ele se desinstala, ele vai de encontro a uma barca, e a barca nós sabemos que é a igreja, e começa a ensinar, ou seja, a partir da igreja, Jesus fala conosco, a partir da comunidade, Jesus se dirige a gente, e Jesus começa falando: eis que o semeador saiu para semear. Aqui tem um detalhe bem curioso: o semeador joga semente em todo lugar. Podemos dizer que essa parábola é a semeadura, é a parábola do semeador louco, porque está jogando semente no caminho. E a pergunta é essa: o que nós estamos jogando em nossos caminhos? Estamos jogando sementes ou estamos jogando lixos, jogando pedras, jogando entulhos? O semeador joga semente em todo lugar, no caminho, nas pedras, nos espinhos, na terra boa. E aí eu confesso para vocês, se eu estivesse aí, talvez eu esteja dizendo para Jesus: Jesus, ele está desperdiçando semente. Mas Deus não calcula a lógica da gente. Eu diria, esse semeador é um louco, porque está jogando fora a semente. E nós sabemos como sai caro hoje, para quem quer colocar uma semente na terra, uma semente selecionada. O semeador, ele prefere correr o risco de amar demais. O semeador aqui, que podemos dizer que somos nós, cada um,
Nós temos que ver o que nós estamos semeando por onde passamos. O que nós estamos deixando aí aonde você vai. De que adianta a gente, às vezes, dizer, eu sou semeador e semear semente ruim, não selecionar a semente. Mas o semeador que está aqui, né, ele é a pessoa que não se preocupa. A diferença que ele faz é o seguinte, eu semeei, agora como vai crescer é outra história. Às vezes, escolhemos até para quem vamos ser educados. A gente fica preocupado. Não, se vir falar comigo, eu logo vou dar um puxão de orelha. Jesus não. Ele, quando joga a semente, joga para todos nós. O primeiro terreno é um caminho endurecido, é um coração fechado. É a pessoa que já decidiu que ninguém vai mudar a sua vida, nem o próprio Deus, nem o Evangelho, nem a verdade. O orgulho dele transforma o coração em asfalto. Pode chover o evangelho inteiro, mas nada entra. É aquela pessoa que diz, Deus, pátria e família, sou contra o aborto, mas sou a favor da pena de morte. É aquela pessoa que está preocupada se quem vai comungar na missa de domingo. O coração dele já formou uma couraça. Fica difícil. Depois, aparece um terreno pedregoso. É a fé do entusiasmo rápido. Aqueles que se dizem, agora me converti, e agora vou mudar de vida, mas amanhã desaparece, seja por dependência química, seja por questões familiares, seja por causa de trabalho, de emprego. Quer milagres, mas foge da cruz. Quer bênção, mas não quer compromisso com o Evangelho. E Jesus, no Evangelho de ontem, de Mateus capítulo 10, versículos 23 em diante, Jesus não prometeu facilidade. E Jesus diz também lá no capítulo 16, versículo 24 de Mateus, se alguém quer vir a mim, tome sua cruz e siga-me. Depois, a semente é jogada entre os espinhos. Talvez o terreno mais perigoso, porque aqui a palavra cresce, mas sendo sufocada. Jesus explica, as preocupações do mundo é a sedução das riquezas, sufocam a palavra. Hoje existem espinhos modernos, o consumismo, a ansiedade, a depressão, essa obsessão nossa pelas redes sociais, pelos likes, pelos seguidores, a necessidade de ter sempre mais. Também a religião usada para ganhar dinheiro, padres e pastores e bispos preocupados em ter dinheiro nas suas contas, a religião usada para conquistar poder e status. Eu sou o bispo, o prefeito tem que vir até mim. Eu sou o padre e na cidade eu sou mais do que o prefeito. Eu já ouvi isso de um padre jovem. A religião que também é usada para dividir as pessoas. Quem pode ou quem não pode participar da Eucaristia. Quem pode ou não pode assumir ministérios. E nós, às vezes, ficamos preocupados em ter posições e status em nossas igrejas. E, finalmente, nós temos a semente na terra boa. Ela escuta, ela compreende e ela produz frutos. E não é qualquer frutos. É fruto de justiça, fruto de misericórdia, frutos de perdão, fruto da solidariedade, fruto do cuidado com a criação. Aí vem a fraternitude, né? Quando fala da solidariedade, quando fala da criação, lembrando o Laudato Si, fruto do amor ao próximo, amor e Letícia. É isso que Deus espera. Não uma religião da aparência, mas uma vida transformada. Interessante é que Isaías diz no Evangelho, na liturgia de hoje, né? Na liturgia de hoje, ele diz para a gente, a palavra nunca volta vazia.
E o salmista canta que Deus continua visitando a terra. E Paulo anuncia: toda a criação espera a sua libertação. As leituras de hoje elas têm um fio condutor que nos conduz ao Evangelho, e Jesus continua lançando as sementes. Então, podemos hoje, no Evangelho de hoje, lançar alguns questionamentos sobre nossas vidas. Que tipo de terreno somos nós? Que tipo de terreno você é? Como está a terra do teu coração? Existe um caminho endurecido dentro de cada um de nós? Dentro de você? Existem muitas pedras, a pedra do orgulho, a pedra da dificuldade de entender o próximo. Existem espinhos em minha caminhada? Certamente existe. É mais fácil remover o espinho ou deixar crescendo para que nos sufoque? A indiferença diante da dor do próximo? Ou nossa terra está sempre sendo preparada para acolher o Cristo Senhor? O interessante é a gente, quando fala também da semente, o que nós estamos semeando em nossas caminhadas por onde passamos? Você por onde passou, no seu trabalho, na sua família, na condução, no trânsito. Que tipo de semente você está lançando? Você escolheu a semente ou você está lançando alguns pés de intriga, pés de fofoca, algumas sementes do demônio? A palavra é essa, eu ia usar outra, mas eu vou usar essa mesma mais radical. Estamos lançando semente que ajuda o povo a caminhar, a ter sombra, a se alimentar? Ou estamos lançando semente que costuma, quando crescer, dar confusão? Ou como diz lá no Nordeste, pé de confusão. O Evangelho de hoje, Jesus, quando traz para nós a questão da semente, ele não está trazendo qualquer questão. Ele está trazendo para nós uma notícia que nos faz pensar. Primeiro, no terreno. É essencial nós olharmos o terreno. Mas o mais essencial é olharmos que tipo de semente nós estamos lançando. Não tem como a gente ter outra vida se nós lançamos semente da confusão em vez de semente da cura e da libertação. A gente, quando fala na sociedade, quando falamos da criação, quando Paulo fala isso aqui em Romanos, Paulo está dizendo, como diz lá, a gente já disse no começo, está falando que ela geme em dores de parto. Sabemos que um parto, não interessa como que é feito hoje, mas ele é uma dor profunda. Mas é uma dor de gerar vida. Talvez você e eu, talvez nós estejamos passando, eu com a minha dificuldade, com o meu carro que deu problema, que misericórdia, né? Só Deus para nos ensinar em algumas questões. Você, às vezes, com a família, com o filho, com a esposa, com o esposo, com o trabalho, com o colega de trabalho. Mas tudo tem que ver como que você recebe esse tipo de ação e como você vai responder, o que você vai semear de resposta. Por isso o autor sagrado hoje, Mateus, ele não pergunta para a gente, né? Ele não apresenta para a gente apenas no final, aqui no versículo 23, deu 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Quando ele traz essas numerais, o 30, né, 30%, 30 a mais, 30 vezes o valor, o 60, o 6 a imperfeição, o 10 uma única produção. Precisamos entender que o Evangelho de hoje nos convida a pensar. O reino não é feito apenas de resultado, mas o reino é feito de escolhas.
E as nossas escolhas, elas precisam ser feitas no hoje, no agora. Esse ano eleitoral, temos aí 2 campanhas se destacando, temos aí 2 pessoas se colocando à disposição. Nós devemos nos preocupar. Quem iremos votar? Em quem iremos semear nosso voto? O evangelho de hoje não está querendo dizer que você tem um terreno ruim o tempo todo. Jesus, quando traz os vários terrenos, ele traz para a gente a realidade de cada um. Mas ele traz uma única semente. Ele coloca a realidade de um semeador. E o semeador aqui do contexto não tem nome. E Jesus, ele vai ensinar a partir da barca que é a igreja. A partir da realidade comunitária. E Jesus, ele se desinstala. Ele sai da sua casa. Muitas das pessoas querem porque querem a salvação. Mas não querem sair das suas casas. Não querem sair do seu conforto. Não querem correr o risco. Não querem pegar o caminho. E a gente sabe, no contexto de Atos dos Apóstolos, que Jesus é o caminho. Nós aprendemos também lá em João 10, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na semana passada, Jesus trazia a proposta de ter um fardo leve. Jesus trazia para nós a proposta de vivermos o projeto, semana retrasada. A gente vive quando ele fala lá em Pedro, para Pedro, em Mateus 16, versículo 13 ao 19. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Evangelho do dia 28 de junho. Quando ele traz isso, a gente sempre coloca Pedro longe da gente. Quando, na verdade, somos chamados a sermos novos Pedros e reconhecermos a divindade de Jesus. O Evangelho de hoje nos coloca nesta vertente. Ou somos cristãos semeadores de um projeto de salvação, semeadores de sementes de qualidades e boa, ou somos apenas cristãos que dizem, eu sou a favor da família tradicional, sou contra o aborto, mas a favor da pena de morte, gerando a verdadeira hipocrisia de um cristão. Você não pode ser somente contra o aborto, mas também tem que ser contra a pena de morte. Você não pode ser apenas cristão de missa dominical e de semanas injustas, como dizia São Oscar Romero. Senão a sua semente é uma semente fajuta. É uma semente de confusão. O Evangelho de hoje também nos questiona se nós somos capazes de remover as pedras do caminho para que o outro possa semear, para que Deus possa semear em nossas vidas. Porque às vezes nós também dizemos, eu não mudo. Eu ouvi isso de um senhor, nunca esqueci isso. Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Eu sou assim e vou morrer assim. Eu disse, tudo bem, então tá. Então você não muda, paciência. O cristão é aquele que está disposto a mudar, a se converter, não se adaptar. Desculpem, cristão não é aquele que adapta o evangelho para a realidade do mundo, mas aquele que se converte ainda mais ao evangelho. E eu paro por aqui, peço o seu like, o seu comentário, para que possa continuar produzindo, lembrando que estaremos de volta aqui amanhã, se Deus quiser, em nosso canal do WhatsApp, também em nosso canal do YouTube, para que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Que Deus nos ajude. Mais um dia. Ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu